E aí, meus companheiros e companheiras de leitura, livrófilos e livrófilas, este aqui vos fala é Zero, e eu estou aqui mais uma vez para lhes trazer um livro fantástico, de uma trilogia que eu não duvido que seja tanto quanto. Vamos lá? É isso aí, galera. Hoje é dia de uma análise daqueles livros que é difícil analisar de forma imparcial. Eu vou ser bastante parcial por alguns motivos muito simples. Primeiro, porque é tipo estilo pós-apocalíptico, pós-nuclear, que é um estilo que eu gosto muito. Segundo, que é de um estilo distópico, ou seja, está na literatura das distopias. E terceiro, que se passa num abrigo antibombas. Que assim, é um tipo de história que eu acho interessante também, além de ter uma certa coisa de futurismo por aí e tal. Mas vamos lá. Silo, que é o primeiro livro da trilogia Silo, ele foi lançado originalmente sob o título de Wow, que surgiu originalmente, escrito por Hugh Howey, acho que é assim que se fala. Lançado originalmente em 2013 e traduzido no Brasil em 2014. Lançado originalmente numa série de 9 contos, escritos por esse mesmo autor, contos digitais, que eram compostos por 3 partes bem distintas que formaram a trilogia. No caso, os 5 primeiros contos pertenciam a uma espécie de subsérie chamada Wu, que originou o primeiro livro. As 3 seguintes fizeram parte da série Shift, que deram origem ao segundo livro, e a 9ª e última parte deu origem ao livro Dust, que é o que fecha a trilogia. Aqui no Brasil, no caso, nós já temos o primeiro livro, que foi traduzido como Silo, o segundo livro, que foi traduzido como Ordem, e o terceiro, até onde eu sei, ainda não foi traduzido. Mas vamos pra frente. Antes de mais nada, eu vou ler aqui o que tem na orelha, que tem uma informação bastante interessante, que é: em uma paisagem destruída e hostil, em um futuro ao qual poucos tiveram o azar de sobreviver, uma comunidade resiste, confinada em um gigantesco silo subterrâneo. Lá dentro, mulheres e homens vivem enclausurados, sob regulamentos estritos, cercados por segredos e mentiras. Para continuar ali, eles precisam seguir as regras, mas há quem se recuse a fazer isso. Essas pessoas são as que ousam sonhar e ter esperança, e que contagiam os outros com seu otimismo. Um crime cuja punição é simples e mortal. Elas são levadas para o lado de fora. Juliet é uma dessas pessoas, e talvez seja a última. Animadora, não? Bom, pra mim é, nesse estilo assim de livro. Bom, basicamente, para quem não sabe o que é um silo, eu vou dizer de acordo com o que eu sei, né? Silo eu entendia como sendo originalmente uma estrutura cilíndrica gigante que continha grãos, cereais diversos, e também para abrigar mísseis nucleares ou intercontinentais, que são basicamente quase a mesma coisa. Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês terem noção. E aqui é um silo subterrâneo, no caso uma espécie de abrigo antibombas, no melhor estilo Fallout ou Exterminador do Futuro, como a gente vê em alguns dos filmes, que a humanidade vive em abrigos antibombas, a maioria delas, as que sobreviveram. E ele é dividido em dezenas de níveis no subterrâneo, no qual o único que tem visão para fora é o primeiro, digamos assim. E essa visão para fora, o que as pessoas veem é uma paisagem devastada. É como se algo tivesse sido feito, não se esclarece assim no início da história, eu também não vou falar o resto para não spoiler, mas não se esclarece se foi uma guerra nuclear, se foi alguma bomba, ou se foi, não sei, uma guerra biológica.
que deixou tudo daquele jeito, de modo que nada vivo consegue permanecer do lado de fora do silo. E as pessoas têm uma visão do que acontece lá fora, porque há como se fossem câmeras que filmam o que acontece lá fora, e quem está no primeiro nível vê isso. A sociedade de Silo é bem dividida. Ela é dividida, além dos diversos níveis, ela tem as suas figuras de poder, que é prefeito, xerife, delegado, que no caso auxilia o xerife, e o xerife obviamente faz acontecer a lei. No entanto, não existem armas, existe um controle rigoroso de natalidade, e o crime maior é punido com não é necessariamente com a morte, pelo menos não diretamente, mas com a expulsão do membro do silo, ou seja, ele vai para o lado de fora e sua única obrigação é limpar as lentes que permitem que as pessoas de dentro do silo enxerguem o que há do lado de fora. Esse controle de natalidade é tão rígido, porque tem que haver um número único de pessoas dentro do silo, de modo que é proibido a reprodução via relações sexuais. E o próprio ato de relação sexual é tipo um ato criminoso, tá entendendo? Então, basicamente é como se as pessoas tiverem filhos, é um crime. No entanto, quando uma pessoa sai ou morre dentro do silo, aquilo é razão para que haja uma loteria, o que eles chamam de loteria, que basicamente é uma espécie de loteria de fato, que vai sortear um casal e lhes permitirá ter filhos, ou um filho na realidade, né? E há todo um procedimento interno. Bom, como eu ia dizendo, a sociedade dentro do silo é dividida também em setores, e esses setores eles estão em X níveis. Por exemplo, nos níveis, eu não vou dizer isso com base no livro, mas, aliás, com base no livro, mas não vou dizer que é assim que tem aqui. Mas, por exemplo, do nível 40 ao 50 é o setor médico, do nível 60 ao 70 é o setor de TI, e por aí vai. Ao setor médico, de TI, ao setor de plantações, que é via sistema hidropônico, que no caso são canos com água, com plantas crescendo nesses recipientes com água. E essa água contém uma série de nutrientes que permite que as plantas cresçam ali e deem seus frutos neles, sem a necessidade de terra, de areia. E há o setor de mecânica, que fica lá no fundão, e as minas, lá embaixo. Basicamente, cada uma tem o seu trabalho, e ele é um sistema que se retroalimenta, de modo que o gás carbônico e as toxinas geradas dentro do silo são repelidos para a terra, a água do lençol freático é puxado para o consumo, ao mesmo tempo que são usadas bombas para evitar que o silo inunde até o nível, digamos assim, ele encha d'água e de repente mata todo mundo que está nos níveis inferiores. E como a história começa? Eu precisei falar isso tudo aliás, eu nem precisava, mas eu quis falar isso tudo para vocês, que é para vocês sentissem assim como é a coisa, que ela é muito massa. Enfim, dando prosseguimento. A história começa com Holston, que é um xerife do silo, e ele está decidindo sair. 3 anos antes dele, sua esposa decidiu sair porque disse que estava descobrindo coisas que o silo não contava a eles. Segundo a história do silo, houve um levante, que é o termo que eles usam, em que as pessoas que atualmente estão no poder, no silo, ou a atual estrutura de poder vigente, foi mantida pelas pessoas que evitaram esse levante. Sendo que a história antes desse levante, que eles chamam de último levante, não existe. Ou se existe, está em pequenos fragmentos, porque tudo que havia nas HDs internas, nas HDs do sistema de TI foram apagados. E os acusados são os responsáveis pelo levante. No entanto, a esposa de Houston começa a duvidar se não foram as pessoas do setor de TI, ou seja, as pessoas que estavam no poder naquela época, que fizeram isso, justamente para que não soubessem da história que aconteceu de fato.
É interessante que essa história do Levante, ele me lembra um pouquinho a nossa própria história, né? Afinal de contas, em 1964, o que foi que aconteceu? Um golpe e uma revolução. Enfim. Então, ela decide sair porque acha que há uma grande mentira ali, no entanto, ela não conta para ele. Ela apenas fala de alguns detalhezinhos, mas não dá uma revelação, e então ela sai e morre. E Holston decide fazer a mesma coisa, e isso eu posso falar para vocês, sem muito medo assim, porque isso ainda está nas primeiras páginas. Ele sai e vê pelo visor do traje anti-toxinas que dão a ele, porque toda pessoa que é condenada a sair tem que usar esse traje, porque precisa limpar as lentes antes de morrer. Porque é para que as lentes permaneçam limpas e quem está dentro consiga continuar vendo o que há lá fora. É uma regra, e muitas coisas dentro do silo são feitas em cima de regras. E essas regras são obedecidas assim, praticamente cegamente, como numa boa distopia, sejamos francos, e em governos totalitários. Então, o que acontece? Ele sai e através do visor do traje dele, ele vê uma paisagem totalmente diferente da que é mostrada pelos visores do silo. E então ele, ao invés de ele ver uma paisagem devastada, ele vê na verdade uma planície verdejante, com animais e tudo mais, e coisas que eles não veriam ali dentro do silo, porque eles já estão há séculos enclausurados lá. Ou seja, pessoas nasceram sem nem saber como é a cor do céu, ou a cor da grama, ou de animais, só vê o que há em livros infantis, e muitas pessoas até duvidam disso. Além de haverem crenças espalhafatosas e tudo mais. Enfim, ele vê isso em um determinado momento, quando ele se afasta, ele percebe que o que havia no visor dele não era a visão de fato que ele estava vendo. O visor dele era totalmente opaco. O que ele estava vendo era uma ilusão criada tecnologicamente, e a realidade é justamente aquela que os visores do silo mostram. Uma paisagem destruída e cheia de toxinas. E assim ele morre. Depois da morte dele, a prefeita Jans se reúne ao delegado Marnes e desce até os últimos níveis do silo para buscar a última indicação de Holston como xerife, caso ele falhasse ou alguma coisa do gênero, que é Juliette, que trabalha no setor de mecânica. E é aí que toda a história começa, porque Juliette é uma pessoa extremamente sagaz, ela é esperta, ela não deixa detalhes passarem, e ela começa a perceber alguns detalhezinhos ali que estão acontecendo. Principalmente quando o gerente ou o cara responsável pelo TI aparece dizendo que tinha um nome para o cargo de xerife, e descobre que a prefeita já havia escolhido Juliette, né? Aí as coisas começam a pegar, e a gente sabe que em histórias distópicas sempre rola muita politicagem, muita intriga e tudo mais. E como posso dizer, esse é um livro muito bom. A história demora um pouco para engatar, até porque depois da morte de Houston, Marnes, o delegado no caso, né, e a prefeita Jans vão descendo nível a nível e conversando sobre a vida deles e sobre o silo em si, e a gente vai tendo uma narrativa de como é o silo, como ele funciona e tudo mais. E até eles chegarem lá no último nível, demora umas boas 100 páginas, tá ligado? Então, depois que eles chegam lá, a história começa a engatar de verdade, mas eu digo pra vocês que não, assim, que vale a pena, porque a gente conhece esse cenário todo que eu apresentei pra vocês de forma bem resumida no início do vídeo. As minhas impressões sobre o livro são excelentes, eu já falei aqui. Ele é um livro que, como eu costumo dizer, termina em si. Eu não falei de nenhum livro assim aqui, que faça parte de saga ou trilogia, mas ele me lembra um pouco Neuromancer. Neuromancer é um livro que faz parte de uma trilogia, mas durante muitos anos eu achei que não, porque se fosse por ignorância, fosse porque a história acaba ali mesmo. E os outros livros, depois que eu os li, eles eram tipo dependentes do primeiro, mas o primeiro é independente deles. Ou seja, a história de Silo começa, tem o seu desenvolvimento e termina nele mesmo.
E no final dessa edição aqui, que é a edição da Intrínseca, que foi a que lançou ele, a gente tem os primeiros capítulos, dois primeiros capítulos do próximo livro, que é Ordem, e a gente já descobre justamente isso que eu estou falando, que a história termina em si. Então, se vocês acharam interessante, quiserem ler, leiam sem medo. Não se preocupem que eu acho que os outros livros eles são assim histórias que complementam a primeira, mas não são necessariamente continuações. A gente sabe, eu sei mais ou menos como é que vai começar o segundo, mas não sei como é que é o terceiro, até porque, como eu falei, não existe traduzido. De um modo geral é isso aí, pessoal. Livro ótimo, recomendadíssimo. Quem quiser procurar em inglês, o nome é Wool, como já apareceram aqui na capa. Quem quiser vivenciar assim mais ou menos como é a experiência de Silo ou de histórias parecidas, eu recomendo o jogo de Android Fallout Shelter, ou Fallout Shelter, que é mais ou menos uma visão de como são as coisas aqui nessa história. No mais é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo para que a galera fique conhecendo aí o negócio. E comente aí, caso você ache interessante, que você queira comentar alguma coisa. Inclusive, no dia que eu anunciei a recomendação desse livro e que faria análise dele, uma pessoa comentou que o livro faz uma alusão ao mito da caverna. E eu acho isso bastante verdadeiro, porque realmente tem muito esse lance do você viver uma realidade e sair e se deparar com outra, ou estar vendo uma realidade do lado de dentro que lhe parece outra do lado de fora, e enfim, tem todo aquele complexo que envolve o mito da caverna que nós vivemos diariamente na nossa sociedade, não é verdade? Mas é isso aí, pessoal. Boas leituras e até os próximos vídeos.